meus irmãos. Hoje vamos falar que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Para falar sobre este assunto, vou ler lá no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 3, o seguinte: Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Queridos, hoje vamos falar que o nosso Deus é um Deus de propósitos, que o nosso Deus teve propósito desde o início da formação do mundo, desde quando formou a terra, quando criou o homem e quando enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. O que ocorre é que, em muitos momentos de nossas vidas, esquecemos que Deus é um Deus de propósitos e que, em seus propósitos, Ele manifesta a nós e é revelado para nós o seu grande poder. Na formação da terra, o poder de Deus estava lá manifestado e revelado. Na criação do homem, o poder de Deus estava lá manifestado e revelado. No momento em que ele enviou seu Filho Jesus, o poder de Deus estava lá manifestado e revelado. Portanto, quando deixamos de observar os propósitos de Deus para as nossas vidas, estaremos correndo o risco de não estarmos deixando que o poder de Deus se manifeste e de vermos revelado em nossas vidas. Queridos, como igreja, precisamos viver debaixo do poder de Deus e precisamos andar nas revelações de Deus. Quando isso não acontece, somos prejudicados, não somente em nossas vidas, mas também nos limitamos como igreja em cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Interessante que neste momento também deixamos de ser pessoas com propósitos para enfrentarmos e vivermos em qualquer situação que se apresentar em nossas vidas. Deixamos de ter perspectivas quanto ao que Ele tem para nós. E isso nos leva a crer mais nas circunstâncias do que nas evidências do poder de Deus manifestado em nossas vidas. Amados, como igreja, como lemos no livro de Isaías, a igreja, mais do que nunca nesses dias, tem que viver e precisa estar repleta de homens e mulheres de propósitos, firmes no Senhor. Não podemos ser inconstantes, assim como diz o velho ditado: se não sei para qual caminho vou, qualquer caminho serve. Esse ditado não cabe aos filhos de Deus. Como filhos de Deus, de propósito, um Deus de propósito e de firmes princípios, temos que também sermos homens e mulheres firmes de propósitos, estabelecidos na palavra e nos ensinamentos de Deus. Não podemos deixar os princípios bíblicos por princípios humanos e que contrariam tudo o que diz na palavra de Deus. Como participantes da igreja, Deus está nos levando hoje a não só a entender os seus propósitos, mas Deus também quer que a sua igreja nesses dias tenha propósitos e que esteja firmada em sua palavra e viva na unção do Espírito Santo. Só assim seremos mais do que vitoriosos e vamos resistir os dias maus e conquistarmos todas as vitórias que Deus tem a entregar nas mãos da sua noiva, da igreja que somos nós. Aleluia. Queridos, somos ensinados na palavra de Deus
que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados, como está mencionado lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, que diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Esta verdade de Deus está levando a sua noiva a viver nesses dias, mesmo que não estejamos caminhando da forma que gostaríamos. Precisamos profetizar em nossas vidas, no meio das nossas famílias, amigos e a todos, que Deus vai cumprir os seus propósitos em nossas vidas e no meio da sua igreja, pois estamos no centro da vontade de Deus. Portanto, temos que crer que tudo vai dar certo e que Deus fará o melhor, o mais excelente para com o seu povo, no meio da nossa família e nesta nação. Aleluia! Por isso, ficou registrado lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Esta expressão no original fala dos princípios de Deus. Aleluia, aleluia. Estamos nos decretos de Deus, estamos debaixo dos propósitos de Deus, e isso é que vai levar a sua igreja, as nossas vidas, às vitórias. Amados, somos a igreja de Deus, e Deus tem propósitos para nós, e portanto precisamos crer que na igreja, estando na vontade de Deus, tudo vai cooperar para o bem. Por mais que uma experiência pareça ruim, por mais que não entendamos o momento em que estamos vivendo, não entendemos agora, mas no futuro próximo haveremos de entender. Seremos mais do que vitoriosos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Veja o que ficou revelado no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18 a 20, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, se referindo a Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a esta igreja, no verso 19, continua dizendo: e eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, percebam o poder que nos é dado como igreja. Temos as chaves para ligar e desligar na terra e nos céus. Aleluia! Queridos, Deus é um Deus de propósito e quer uma igreja nesses dias também de propósitos, firmadas na palavra e vivendo na unção do Espírito, andando, confiando mais nas evidências do poder de Deus do que nas circunstâncias da vida que tem se apresentado a cada um de nós. Só assim cumpriremos os propósitos de Deus nesta terra e no meio das nossas famílias, amigos, e no meio da nossa nação. Aleluia! Me permita orar por você, para que você seja participante da igreja com propósitos firmados na palavra e na unção do Espírito Santo de Deus. Pai amado, oro hoje pela sua igreja, para que esta possa declarar que o nosso Deus é um Deus de propósito, e que Deus manifeste o seu poder e revele a nós o escondido e o que está oculto. Que a sua igreja hoje se manifeste também como uma igreja de propósitos, vivendo no poder e na unção do Espírito Santo, para que não venhamos a correr o risco de vivermos nos propósitos que o mundo tem tentado nos impor. Que como igreja possamos profetizar todo instante em nossas vidas, no meio das nossas famílias, sobre
sobre a nossa nação, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e vivem debaixo dos propósitos de Deus. Que como igreja possamos viver nestes dias no centro da vontade dele e fazendo a obra que nos foi ordenado, que é glorificar a Deus e salvar vidas. Aleluia. Que o poder de Deus, a glória do Senhor, seja neste dia sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.